Olá a todas e a todos. Bem-vindos à apresentação do novo Fio da História 8. O nosso projeto foi elaborado de acordo com os referenciais curriculares em vigor, nomeadamente as AES, que foram revistas e publicadas dia 4 de fevereiro. O Fio da História 8 contou com a revisão científica do professor Dr. João Paulo Oliveira Costa e do professor Dr. José Lopes Cordeiro, tendo sido certificado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. As valências que o projeto tem para oferecer e que passaremos a abordar mais à frente têm aquelas que nós consideramos que são as principais mais-valias do projeto, nomeadamente orientar o aluno no estudo, promovendo a sua autonomia, favorecer o desenvolvimento das competências da disciplina de História, facilitar o trabalho do professor, nomeadamente ao nível do apoio ao ensino diferenciado e aquela que nós consideramos também uma mais-valia importante, os recursos digitais que o Fio da História terá para oferecer, que são inovadores. Na abertura de cada tema, nós podemos encontrar um enquadramento temporal e espacial, nomeadamente a barra cronológica que contextualiza a época histórica em abordagem nos grandes períodos históricos. Temos também um texto que faz uma ligação entre o passado e o presente, e esta ligação entre o passado e o presente é importante porque contribui para dar realidade à disciplina de História junto dos alunos. Não se trata aqui, e tivemos muito cuidado de não cair em presentismos, trata-se de tornar a História uma disciplina real, levar os alunos a reconhecer no presente ou reconhecer que o presente tem raízes no passado. E uma das novidades destas páginas de abertura é a animação O Ponto de Partida, que proporcionará ao aluno uma experiência imersiva, permitir-lhe-á entrar ou até mergulhar no espírito da época, com excertos de vídeos, com som, com música da época. E este recurso digital, aliás, faz parte de um conjunto de mais de 300 recursos digitais que o projeto tem para oferecer e que podem ser utilizados offline, pois estão embebidos no manual interativo que pode ser utilizado, então, basta ser descarregado e ser utilizado sem ligação à internet. Nos séculos XVII e XVIII, a maior parte dos países da Europa foi governada por reis com poder absoluto. A Inglaterra e os Países Baixos foram exceções. O exemplo mais marcante dessa forma de governo, absolutismo, foi o rei francês Luís XIV, que se identificava a si próprio como o Sol. Tal como o Sol, no alto, garantia a vida na Terra através da luz e do calor, o rei estava num plano superior e todos os súbditos dependiam dele. Luís XIV considerava-se representante de Deus na Terra, governando em seu nome. Por isso, todos lhe deviam obedecer. Cada página dupla inicia-se sempre com um pequeno resumo que garante o fio da história, ou seja, faz a articulação entre o que o aluno já estudou e o que vai estudar. Depois temos uma questão problematizadora que vai sendo desmontada com a exploração das fontes e que irá ser respondida no final de cada página dupla. Neste caso, trabalhamos a arte barroca, em comparação com a arte do Renascimento. É uma das características do nosso projeto, aplicar o método comparativo sempre que possível, quer na arte, quer a nível social, a nível político, a nível económico. Se os colegas repararem, temos aqui uma forma de exploração das fontes que eu chamaria aprofundada, consistente, mas sempre orientando o aluno. Temos a arquitetura e o aluno vai responder aos pormenores das fontes sobre a arquitetura e é-lhe indicada o número da fonte respectiva. Depois a pintura e a escultura e assim sucessivamente, ou seja, um trabalho sempre orientado. A promoção da autonomia é uma das constantes do nosso projeto. Até porque sabemos que a redução de carga horária da história, que infelizmente tem-se imposto ao longo dos tempos, exige uma maior autonomia por parte do aluno. Uma das novidades deste ano é Treino o Meu Olhar. Ora, se
realmente uma obra de arte, olhar para uma obra de arte, só fará sentido se ela despertar em nós sentimentos, emoções. Então, para que um aluno, um dia que visite, que olhe, que observe uma obra de arte no museu, seja em um local qualquer, é importante treinar o seu olhar para compreender e sentir algo que toda e qualquer obra de arte transmite. Desperte o meu olhar, trabalhe então, procura promover, despertar no aluno os sentimentos e emoções que qualquer obra de arte transmite. O texto didático, como já é tradição nos nossos manuais, aparece acompanhado de perguntas de orientação. Um guião que permite orientar o aluno no seu estudo. A definição dos conceitos também aparece página a página e devidamente contextualizados no texto didático. Mas sobre conceitos reservamos uma novidade para um pouco mais à frente. Cada página dupla termina com o agora já sei, que contempla uma ou mais atividades síntese dos conteúdos trabalhados nesta aula e que dão resposta à questão problematizadora inicial. Uma ou mais atividades porque procuramos promover a metacognição, ou seja, o aluno poder refletir sobre o que sabia e o que sabe após a realização das atividades em cada página dupla. Cada subtema termina com uma página dupla. À esquerda temos um esquema organizado de acordo com as diversas vivências humanas e com uma exploração lateral. Na página da direita surge um texto de resumo que contempla todos os conceitos estruturantes do subtema e são trabalhados de uma forma diferente. O texto aparece sublinhado e numerado. Cada conjunto de frases sublinhadas e correspondem a um número. Então, o aluno terá de identificar o conceito que relaciona com cada um dos números e essas frases sublinhadas. No final, deve ainda relacionar cada conceito com a imagem que lhe diz respeito. Podemos concluir que temos aqui exemplos do trabalho de diferentes tipos de inteligência. Uma questão importantíssima em educação que o fio da história não esqueceu. No final de cada subtema temos ainda mais uma dupla que contempla propostas de autoavaliação. É de destacar que algumas destas propostas seguem a tipologia das provas de aferição, ou seja, estamos a preparar os nossos alunos para terem um bom desempenho nas avaliações externas. Em cada aula podemos encontrar a banda do professor, com a identificação das aprendizagens essenciais, com o perfil dos alunos e com as soluções das atividades. Também podemos contar com modos diversificados de explorar as fontes, nomeadamente, neste caso, é pedido aos alunos para explorarem conceitos através de uma obra artística. Temos conceitos esses que são trabalhados numa rubrica não confundas, porque há conceitos que se prestam à confusão por parte de alguns alunos, seja foneticamente, seja semanticamente. Mais uma novidade é uma atividade que pede ao aluno que avance uma explicação de um acontecimento histórico, fazendo de certa maneira, sem que sinta que está a fazer o trabalho de historiador, mas fazendo, dando-lhe a narrativa histórica e pedindo ao aluno para reconstruí-la de acordo com os critérios que lhe são fornecidos. Dentro do ser cidadão, um conjunto de questões que permitem trabalhar os domínios de cidadania e desenvolvimento em articulação com os conteúdos da disciplina de História. E a rubrica Precisas de Ajuda. Além das dicas que ajudam na execução da tarefa, o Precisas de Ajuda promove a autonomia dos alunos, orientando-os no trabalho individual. Vamos lá pensar.
um conjunto de questões que pretendem suscitar o debate, o pensamento independente dos alunos, mobilizando as aprendizagens para novos contextos, e dentro das atividades dos recursos digitais temos atividades, excertos de vídeo, infográficos, nomeadamente para as obras de arte, e vídeos com questionários, animações e quizzes que podem ser respondidos diretamente na página do recurso, e cujas soluções são projetadas pelo professor e permite apagá-las e voltar a preencher de novo, tudo à distância de um clique no manual interativo. As cronologias de subtema permitem trabalhar as realidades que são contemporâneas e, ao mesmo tempo, as realidades que se sucedem no tempo, dando ao aluno a perspectiva imediata desta realidade histórica. Temos também como recurso visual visitas virtuais, nomeadamente, neste caso, ao Palácio de Versailles, acompanhada do guia de exploração. Vou pesquisar e descobrir quem foi, permite promover o trabalho de pesquisa, nomeadamente de figuras com relevo histórico, tendo nós tentado dar algum destaque a figuras femininas que não têm sido contempladas com o relevo que merecem pelos seus contributos históricos. Expressões com história consistem em algumas curiosidades, expressões até idiomáticas, que farão alguma ligação entre o passado e o presente, nomeadamente buscando as raízes de ou tradições, comportamentos ou expressões idiomáticas que os alunos usam ou reconhecem no seu dia-a-dia. No novo fio da História 8, também contamos com História e um Desafio, uma dupla página que surge no final do manual e em que os nossos estudantes podem ser desafiados a pensar acerca das realidades históricas ancoradas nas aprendizagens essenciais do 8º ano de uma forma distinta, permitindo o desenvolvimento de um domínio de autonomia curricular, se assim o professor o entender, ancorado numa lógica de aprendizagem por projeto, aprendizagem por descoberta, ou por descoberta e investigação, ou ainda aprendizagem baseada na resolução de um problema. Mais atividades. É um recurso que é posto à disposição dos professores nas últimas páginas do manual, e que consiste em atividades aula-aula que permitem a diferenciação pedagógica, trabalhar as competências específicas da disciplina de História e ainda fazer uma articulação com a cidadania. Ao longo do manual, os colegas encontrarão algumas páginas duplas com o título Saber Mais. Contemplam conteúdos que não constam no documento das AES, mas que nós consideramos pertinentes, ou aprofundam conteúdos que lá constam, mas que na nossa perspectiva devem ser aprofundados. Portanto, saber mais vai além do que é pedido nas AES. Agora, apresento aos colegas um recurso digital que consideramos também muito pertinente e que se chama Rota Interativa da Arte Barroca. Os alunos e os colegas poderão viajar para o nosso país, nomeadamente Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e conhecerem a riqueza do património artístico português do Barroco. É a proposta que vos fazemos. Por exemplo, nesta bonita página dupla, temos exemplos da arquitetura do ferro, conteúdos que não foram contemplados nas aprendizagens essenciais e que os nossos alunos certamente gostarão de trabalhar, até porque alguns são monumentos nacionais. O caderno de apoio às aprendizagens é um caderno que foi elaborado em articulação com o manual, nomeadamente com as questões orientadoras do manual e com o respectivo texto didático.
Este caderno de apoio às aprendizagens tem um título que nós pensamos ser muito sugestivo para os alunos, #Organizo o meu estudo, e é constituído por 42 propostas de trabalho, uma por cada aula do manual. Em cada uma destas propostas, os colegas poderão propor aos seus estudantes, primeiro que tudo, e esta vai servir como exemplo, a #1, começa com uma curiosidade relativa ao assunto que está a ser trabalhado e tem também a indicação das AEs que são trabalhadas nesta hashtag. A primeira atividade começa com o texto sublinhado, portanto, é uma indicação daquilo que o estudante deve começar por fazer, portanto, nós contribuímos com estas nossas propostas, pensamos nós, para ajudar o estudante a ter metodologias de organização e de estudo. E esta atividade tem então aquilo que são as ideias essenciais, estão sublinhadas. E é-lhe pedido então, posteriormente, que elabore uma questão com base naquela informação que está sublinhada. Como poderão ver ao longo desta atividade, desta hashtag, nós temos também outra tipologia de atividades, sempre organizadas com o texto do manual e com as respectivas questões laterais, e começamos exatamente por organizar e por elaborar essas atividades em função dessas questões, ou seja, pretendemos que os estudantes deem resposta a essas questões laterais. No final, temos o agora penso e faço. E o que é o agora penso e faço? É não mais do que a sistematização das atividades que o aluno trabalhou anteriormente numa outra em que agora ele é colocado perante uma nova situação de aprendizagem. Vai mobilizar o conhecimento trabalhado anteriormente para o aplicar nesta atividade. Aqui na hashtag 30 temos uma outra proposta de trabalho, desta feita sobre a Revolução Francesa, e eu aqui destacava principalmente os esquemas. Temos um esquema como resposta às questões laterais, em que é solicitado ao estudante que organize a informação que lhe foi pedida anteriormente para sublinhar e que responda às questões laterais, e que agora a organize completando esse esquema. Tem depois uma outra atividade, sistematização também do segundo texto, e o agora penso e faço é um esquema de organização e de mobilização das aprendizagens trabalhadas anteriormente, mas de tipologia diferente. Neste caderno de apoio às aprendizagens poderão também dispor das soluções e têm também, e gostava de salientar esse aspecto, têm também ao longo das 42 hashtags uma tipologia muito variada de atividades em função das questões laterais e do texto didático, e o agora penso e faço também com uma multiplicidade de atividades, muitas delas foram elaboradas tendo em conta também as questões das provas modelo de aferição. No caderno de apoio às aprendizagens temos também propostas de filmes, de uma música e de um livro para os estudantes trabalharem numa outra perspectiva, distinguirem o que é ficção do que é história. Mas cada uma destas propostas de trabalho está organizada com questões que são colocadas e que os estudantes devem ler antes de visualizarem o filme. No final de visualizarem o filme, responderem às questões e no fim, então, vamos lá pensar. O que é que do filme que foi visto, neste caso sobre o subtema do Antigo Regime, corresponde à ficção e o que é que corresponde à história? Além desta proposta de filme, temos um outro sobre as revoluções liberais, Maria Antonieta, temos a música do Conquistador e temos uma proposta de livro com o conto A Civilização de Eça de Queiroz. Todas as atividades, todas as propostas de trabalho contempladas no caderno de apoio às aprendizagens, e como eu gosto mais, hashtag Organizo o meu estudo, têm um objetivo claro, que é
contribuir para ajudar os estudantes a estudarem, a organizarem o seu estudo, a tratarem a informação, a conseguirem entender o que é essencial e separá-lo do que é não tão importante. E todas as questões laterais que compõem as páginas do caderno de apoio às aprendizagens têm essa vertente como direção primeira, digamos assim. E, portanto, do nosso ponto de vista, é um contributo muito importante para promover o sucesso da aprendizagem dos nossos estudantes. Os professores adotantes do novo fio da História 8 podem propor aos seus estudantes que descarreguem a app da aula digital e que lhes vai permitir poderem, em qualquer lugar, ter acesso a vídeos, a áudios, a quizzes que permitirão auxiliar o estudante a monitorizar a sua avaliação. No novo fio da História 8 podem também contar com um dossiê de professor recheado de uma série de materiais para apoiar todo o trabalho do professor. Assim, começamos pelas planificações a longo e a médio prazo, pensadas por período letivo ou por semestre e que são obviamente editáveis. Também temos presentes os planos de aula, editáveis também, que permitem com que os colegas possam adaptar estas mesmas planificações às vossas realidades. Em termos de avaliação, temos uma novidade, que é a criação das matrizes dos testes esses que temos em duas versões, a versão A e a versão B. Estes testes contam, na versão A, com questões de resposta mais aberta, enquanto que os testes B, de versão B, contam com questões de resposta mais direta e de opção, de resposta múltipla. Por outro lado, temos também duas provas modelo de frição, que os colegas podem utilizar para preparar os vossos estudantes para a realização da prova de frição do 8º ano, bem como os critérios de correção, estes esmiuçados em diferentes níveis de desempenho dos próprios estudantes. Paralelamente a isto, temos ainda grelhas de registro variadas, que permitem, por um lado, que o professor possa ter os seus registros, mas também que possa comunicar com o conselho de turma relativamente a toda uma série de informações que nos são solicitadas. Quando está ainda neste dossiê do professor, fichas de aprendizagens diferenciadas com graus de desempenho distintos. Ou seja, mais uma vez, queremos apoiar todos os colegas numa lógica de educação inclusiva e que possam ter estes materiais para depois adaptar às necessidades específicas dos seus próprios estudantes e, neste sentido, estas fichas de aprendizagens diferenciadas também têm as respectivas soluções. Ainda temos uma brochura que se chama Outros Caminhos para a Aprendizagem Histórica e estes outros caminhos para a aprendizagem histórica têm circunstâncias relacionadas com a cidadania, bem como roteiros de visitas de estudo e outros materiais de apoio para o trabalho do professor. No fio da educação, propomos aos colegas uma abordagem relativamente aos referenciais curriculares da aprendizagem histórica que estão neste momento em vigor. Relembramos que o programa de 1991 foi revogado, assim como as metas curriculares de 2013-2014 e que neste momento as aprendizagens essenciais, bem como o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e o referencial da cidadania, é que representam os referenciais curriculares na atualidade. Por outro lado, sublinhar também que as aprendizagens essenciais foram revistas a 4 de fevereiro de 2022 e que fica muito explícito quais são os 3 domínios de aprendizagem em História. Relembrando, a interpretação da fonte, a compreensão contextualizada e a comunicação em História. Ora, pegando nestes 3 domínios da aprendizagem em História, propomos aos colegas um olhar, por um lado, da teoria, mas como é que esta teoria pode ser operacionalizada na prática e como pode também ser alvo de avaliação nas nossas salas de aula. A nossa ideia é sempre ajudar os colegas a alicerçar e a conjugar em sintonia a teoria, a prática e, obviamente, a avaliação. Por outro lado, e pensando no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, urge-nos pensar acerca das inteligências múltiplas. Como já referido, ao longo de todo o fio da história temos várias propostas para o desenvolvimento destas inteligências, mas aqui no fio da educação temos também uma proposta para trabalhar toda a realidade do Renascimento com a operacionalização destas inteligências múltiplas.
Por último, e não menos importante, organizadores gráficos. Organizadores gráficos que podem ser extremamente importantes para momentos de síntese e de reflexão dos nossos estudantes, bem como algumas propostas de metacognição que os nossos estudantes pensem, afinal de contas, para que é que serve aquilo que eu estudei na minha aula de História. Os guiões de trabalho autónomo são um recurso que estão ao dispor dos colegas e que podem ser utilizados em diferentes contextos de aprendizagem. Desde uma aula mais apelativa, diferente na sala de aula, por exemplo, alunos que estejam em confinamento, estejam impedidos por qualquer razão de frequentar as aulas. Estes guiões trabalham todos os descritores e todos os conceitos contemplados nas aprendizagens essenciais. E têm a característica, que é muito do agrado do aluno, de serem interativos. Os alunos respondem às questões e, no final, clicam e têm as respostas certas ou erradas. E poderão repetir a atividade, se assim o entenderem, até adquirirem as aprendizagens que são propostas. Depois, no final, tem um texto resumo, que é necessário arrumar ideias. Há um texto resumo no final de cada guião e mais. Cada guião é acompanhado por um glossário, portanto, a desenvolver a sua autonomia. E uma novidade. Proposta, sugestão de alguns colegas. Gostariam de uma atividade que pudesse servir de avaliação para o professor. Então, este ano, aos guiões de trabalho autónomo, acrescentamos um CAUT por cada guião, permitindo assim aos colegas fazerem a avaliação dos conteúdos propostos em cada guião. Colegas, recordo que quando de referência aos conceitos que acompanham os conteúdos respectivos, alertei que teríamos mais uma novidade sobre conceitos. Ela aqui está. Nem todos os alunos conseguem compreender o conceito que surge definido à margem do manual. Ou melhor, cada uma das páginas do manual. Então, todos os conceitos, se bem me recordo, são 67, aparecem aqui trabalhados passo a passo. São desmontados o significado, por exemplo, de monopólio comercial. O que é monopólio comercial. E, no final, surge uma atividade que permite ao aluno autoavaliar-se sobre a compreensão de cada um dos conceitos. Logo, mais uma proposta que permite promover a inclusão, dando assim resposta à Constituição Portuguesa que garante a aprendizagem a todos os alunos. A gamificação, uma abordagem educativa, parece cativar todos os nossos estudantes. Por isso mesmo, no Novo Fio da História, nós propomos 2 jogos. Um jogo chamado Palavras por um Fio, em que os nossos estudantes têm que dar pistas aos colegas da equipa para que estes acertem o maior número possível de conceitos ou acontecimentos históricos, e conta com 171 cartões, e o Quem é Quem. No Quem é Quem, os nossos estudantes têm, através de pistas, de adivinhar quem são os agentes históricos ou as obras que estão aí colocadas. E aí contamos com 153 cartões. E então, que comecem os jogos. O Novo Fio da História 8 conta com cerca de 300 recursos digitais. São múltiplos, os professores vão ter acesso a todos eles, mas destaco aqui as nossas novidades. Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital. Com o novo manual interativo de O Fio da História 8, pode aceder facilmente a todos os recursos e ver o conteúdo ganhar vida. Com este manual, pode responder às atividades do manual, escrevendo diretamente nas páginas e fazendo a correção automática. Num só clique, pode mostrar as soluções, a linha ou da totalidade das atividades da página. Depois, pode limpar as soluções e desafiar os seus alunos a responder de novo. Mapas completamente interativos, vídeos e animações podem agora ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto e as atividades do manual. No início de cada subdomínio, encontra linhas de tempo que situam no tempo e permitem explorar os acontecimentos que vão ser estudados através de vídeos e fontes históricas.
e pontos de partida, acessíveis por QR Code e que despertam a curiosidade e motivam as aprendizagens de cada subdomínio. Governando em seu nome. Por isso, todos lhe deviam obedecer. Para explorar os conteúdos de cada aula, tem à sua disposição apresentações e vídeos que explicam os principais conteúdos das aprendizagens essenciais. Era um aviso aos nobres que ousassem opor-se ao marquês. Mapas e infográficos interativos, cujo conteúdo pode manipular e apresentar gradualmente, clicando sobre a legenda. O Estado sou eu. Eu faço as leis, governo e aplico a justiça. Visitas virtuais a locais ou monumentos de interesse, com guiões de exploração e propostas de atividades. Rotas históricas interativas e análises de obras de arte com informação detalhada sobre a obra e a sua contextualização na respectiva corrente estética. Certos de filmes com guiões de exploração. E atividades interativas com dicas de apoio à sua resolução e correção automática para verificar o que se aprendeu. Para apoiar o aluno no seu trabalho autónomo, a grande novidade são as atividades Compreendo e Aplico os Conceitos, construídas especificamente para apoiar o aluno na compreensão de todos os conceitos referenciados nas aprendizagens essenciais. Para facilitar o acesso a um dos recursos mais valorizados na disciplina de História, o Fio da História 8 apresenta ainda a Mapoteca, um verdadeiro atlas digital que permite o acesso rápido a uma vasta biblioteca de mapas e rotas interativas num só clique. Para rever e consolidar as aprendizagens encontra síntese e autossíntese de toda a matéria, guiões de trabalho autónomo com atividades de exploração de fontes, com dicas e correção automática que permitem que o aluno se torne mais ativo na aprendizagem. Estes guiões são acompanhados por Kahoots que verificam o que o aluno aprendeu autonomamente. Jogos e quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e identificar pontos de melhoria. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Atividades de sistematização do caderno de atividades, testes com versões A e B e fichas diferenciadas entre outros documentos de apoio à avaliação. Disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.ofiodahistoria8.te.pt. Aula Digital. Aprender é incrível! Do projeto No Fio da História 8 faz também parte uma brochura da autoria do professor Domingos Fernandes sobre avaliação. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa atenção. Esperamos que tenham gostado do novo projeto Fio da História 8 e, em nome de toda a equipa, boas adoções. Lei Educação. Um ponto de encontro.